quanto menos fluxo para mais estoque, mais valioso tem que ser aquilo. Ele dá o exemplo do ouro, por exemplo. Ele fala, ó, tem 500 mil toneladas de ouro já mineradas na história da humanidade. E se minera aí, vamos supor, 500 toneladas por ano. Então você vê que o fluxo é 1 sobre 1000 do estoque. Já o Bitcoin, ele fala, vai ser ainda mais escasso. Você tem uma relação de um estoque, tudo bem, é limitado, do ouro é muito maior, mas o fluxo é tão pequeno que essa relação vai ser muito mais alta. Então, esse nível de escassez deveria levar o preço para cima. O que vocês acham? Os dois estão corretos na interpretação? Isso vai acontecer ao longo do tempo, mas esse halving tende a ser menor do que os outros por conta disso? Ou não? Na verdade, agora tem fatores novos, os ETFs vão mudar o jogo? É uma questão bem polêmica em cripto, né? É. Eu acho que o cronograma monetário do Bitcoin ter essa função discricionária de mudança a cada 4 anos, em vez de ter uma curva linear de emissão, é uma das grandes questões que as pessoas se fazem sobre as intenções do Satoshi. Por que ele fez isso, né? Por que a cada 4 anos e não um cronograma de emissão linear? Eu acho que tem a ver com ritmo da sociedade, eleições e Copa do Mundo. É um período facilmente reconhecível pelas pessoas como um ciclo e também é um evento de propaganda. Uhum. Hoje em dia, quando acontece, né, o tal do halving, hoje em dia o impacto econômico é negligenciável. Há 5 anos atrás, eu fiz uma pesquisa onde eu peguei os principais mineradores de Bitcoin, mapeei os endereços deles e vi quando que eles mandavam esses Bitcoins para exchanges, para tentar entender quando que eles estavam vendendo e quanto que isso impactava nos preços. E o impacto deles é negligenciável. Já era 5 anos atrás, hoje em dia é menos ainda. Por quê? Porque a quantidade da oferta que os mineradores controlam é minúscula em relação ao volume diário que acontece nas exchanges, que os grandes fundos negociam. Então, o minerador não é mais um player chave na determinação de preço do Bitcoin, são outras figuras. Então, economicamente falando, o halving não muda o jogo assim do dia para a noite. O Saifedean, autor do Bitcoin Standard, do padrão Bitcoin, ele cunhou esse termo do stock to flow. Eu nunca tinha encontrado na literatura econômica da maneira como ele explica. E você pode acreditar que um ativo que tem um stock to flow muito menor que o outro tende a ser mais valorizado como reserva de valor. Eu concordo com isso. Mas se as pessoas acreditam nisso e a informação sobre os halvings do Bitcoin é pública, então as pessoas deveriam precificar isso de antemão, né? Não é a pessoa descobrindo o stock to flow agora que faz ela querer comprar o Bitcoin e por isso o preço sobe. É um outro tipo de propaganda, muito mais superficial que essa, sabe? Então eu compro a ideia, a abstração, acho que é útil esse conceito do stock to flow, mas eu não acho que o stock to flow cair pela metade vai fazer o preço do Bitcoin, deveria fazer o preço do Bitcoin subir vezes 2, sabe? Eu estou na mesma página que o Felipe. Eu acho que hoje o halving é muito mais uma questão de narrativa e publicidade. Publicidade porque fica todo mundo falando Bitcoin nessa hora. Então, as pessoas começam a prestar atenção. E narrativa exatamente por essa questão de ter um cronograma monetário bem definido. As pessoas prestam atenção e começam a perceber, falam, olha, esse negócio aqui de Bitcoin, eu sei como é que é o cronograma dele monetário, sendo que o meu dinheiro fiduciário eu não sei. Esse negócio de Bitcoin, ele está meio que programado para ganhar valor. O meu dinheiro, ao contrário, está programado para perder valor. Então, acho que junta essas duas coisas. Faz uma grande propaganda para o Bitcoin e lembra as pessoas do que é o Bitcoin e qual que é o grande diferencial dele. O estoque a fluxo, não, o estoque to flow ganhou uma reputação má. Só uma curiosidade aqui, em parte da comunidade de Bitcoiner, porque depois que ele foi popularizado pelo Saifedean, um perfil no Twitter anônimo chamado Plan B, que é um jovem holandês, faz as previsões de preço, né? O cara começou a meter uns gráficos que falavam que o Bitcoin ia chegar em 500 mil em 2 meses, sei lá, baseado no stock to flow. E aí uma legião de matemáticos, pseudomatemáticos e economistas e pessoas querendo validar aquela ideia começou a cair em cima. E o Saifedean foi na onda também. E essa irresponsabilidade econométrica, se é que eu posso dizer assim, levou muita gente na onda e aí, ficou feio depois, entendeu? Então, o conceito eu acho muito útil, mas eu tenho cuidado para fazer previsões objetivas em cima dele. É por isso que o nome do cara é Plan B. O plano A deu errado. Mas seguiu o gráfico, não deu muito certo. Porque o cara que ele pega essas previsões de preço e acredita, ele faz besteira, né? Porque ele se alavanca, por exemplo. E qualquer quedinha do Bitcoin, esse cara tá fora do jogo, ele tá quebrado. Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que eu acho que dessa vez, né, que você falou, será que é porque vai diminuir pela metade e é menor ou não? Enfim, por causa do tamanho disso. Mas eu acho que dessa vez não tem a ver com o negócio dos ETFs lá, que o pessoal tá comprando demais para botar dentro do ETF. Essa é uma pergunta que a gente Explica tem que fazer. O que é ETF. O ETF, para quem não sabe, é como se fosse um fundo de investimento. Ele é um fundo de investimento,
só que ele tem suas cotas negociadas em bolsa de valores. Então é igual comprar uma ação. E nos Estados Unidos, Eles fizeram de até Bitcoin agora. esse ano, eles não Não tinham uma opção de ETF de Bitcoin Spot, ou seja, um ETF que realmente tem apostas dos Bitcoins. Era só ETF que negociava contrato futuro, e não é a mesma coisa. Agora, esse ano, eles aprovaram vários ETFs lá, inclusive de gestoras trilionárias, como a Fidelity e a BlackRock, que agora tem o maior ETF de Bitcoin. E o Brasil já estava na frente, porque, por exemplo, na Grão, nossa gestora, a Previdência Arca Multimercado, tem posição em Bitcoin através de ETF. E, inclusive, mais um ponto para o Bitcoin, a Arca Multimercado é como se tivesse uma performance que tenderia a ser uma média ponderada de índices, porque tem 20% acompanhando o S&P, tem 30% que vai acompanhar mais ou menos o Ibovespa, querendo superá-lo, mas tende a acompanhar, tem 40% que acompanha o CDI e 10% que acompanha o IFIX, de fundo imobiliário. Ou seja, como ele é uma média desses fundos, o que acontece? Se o S&P sobe demais, a Arca é puxada para cima, mas não passa o S&P, porque o Ibovespa, o IFIX e o CDI seguram ela, né? Então ela ficaria sempre, pelo menos, debaixo de um índice. Com o Bitcoin, ela ficou acima de todos. Porque a gente botou só 2% de Bitcoin, só que ele subiu tanto que ela conseguiu ganhar do S&P, por conta do Bitcoin. E aí eu não sei qual é a quantidade ideal de Bitcoin numa carteira, mas o que eu sei é que ela é acima de 0. Porque a gente comprovou isso através de indicadores. Você tem o Sharpe de um fundo, né? O retorno menos o retorno livre de risco sobre a volatilidade. Você bota um pouco de Bitcoin, tudo bem que você está olhando sempre o passado, mas o que acontece é que o Sharpe da carteira, do fundo, ele melhora. E agora lá fora, a gente tem os ETFs de Bitcoin. E aí várias gestoras podem montar posição, como o pessoal da Grão fez na Arca. E eles estão comprando Bitcoin pra caramba. Estão comprando 10, 11, 12, 14 mil Bitcoins por dia. Caramba. E aí no Twitter o pessoal tá sempre retweetando bastante aquele gráfico que mostra, olha, estão comprando 14 e o que é minerado num dia são 900. E daqui a pouco vai ser 450. Então, só um parênteses, não perde a linha. Isso é muito How to Lie with Statistics, né? Aquele livro, Como Mentir com Estatística. Porque, tipo, esses 14 mil que estão sendo comprados é da galera que tá vendendo ali no dia a dia, não é dos mineradores. Mas passa também pode ser do minerador, Também pode né? ser, provavelmente também. É. O minerador é sempre um vendedor compulsório, como o pessoal diz? Eles compram e vendem na mesma hora? Tem muito Aliás, produz e poucos- vende na mesma hora? Tem muito poucos que têm uma estratégia de hold pro longo prazo. Assim, a maioria vende quase tudo para cobrir custo. Mas aí, o que vocês acham? Porque, pegando essa questão do ETF, tudo bem, tá comprando 14 mil, só tem minerados 900, vai cair para 450. Então, supondo que o minerador venda tudo no mesmo dia que ele minera, ainda falta quase 13.500 bitcoins depois do halving. E aí, esse pessoal agora tá comprando de mãos fracas, digamos assim. Você vendeu Bitcoin até agora, Edu? Não. Você vendeu, Felipe? Você vendeu, Chico? Não. Então, tá Você comprando de... também não, Eu né? também Vale não. dizer. Eles estão comprando de caras que, às vezes, é o cara que comprou por 60 mil, agora tá 65, 69, ele falou, acabou, vendi, já tive meu lucro, deixei embora desse negócio, caiu demais, não aguento. Então, será que esse ciclo tende a ser mais forte por conta dos ETFs ou não? Vocês acham que, olha, é que o último foi 7 vezes, esse aqui vai ser menos, mas vai ser melhor do que a gente podia supor que seria sem o ETF. Qual é a opinião de vocês? Cara, não dá para cravar com certeza, mas eu acho que não dá para negligenciar o impacto que os ETFs estão tendo nesse ciclo. Tem uma coisa que o pessoal de cripto gosta de falar muito, que a gente subestima o tanto de dinheiro que tem no mundo comparado com o quão pequeno esse mercado ainda é. Então, se todos, nem todos, mas se boa parte dos gestores de fundos olhar para, por exemplo, para a Grão e falar, cara, olha o que esses caras fizeram, olha o retorno que eles tiveram com essa estratégia. Vamos fazer algo parecido? Vamos colocar 1%, 2% aqui no Bitcoin? Cara, se todo mundo começa a pensar isso e vira praticamente uma profecia autorrealizável, não tem como não ter um impacto grande no ciclo e um impacto positivo. Muita gente gosta de olhar para os ciclos passados do Bitcoin e a gente percebe que o retorno diminui. Porque, claro, é mais fácil você fazer um ativo com capitalização de mercado de 1 bilhão subir 10 vezes para 10 bilhões do que um que já tem uma capitalização de mercado de 1 trilhão subir para 10 trilhões. Então, a gente pega o retorno a cada ciclo do fundo ao topo, ele vem diminuindo, obviamente. Eu acho, não vou falar que é com certeza, mas que esse ciclo tem chances da gente ver um retorno muito parecido com o que a gente viu no ciclo passado. Nossa. Talvez não chegue lá, mas parecido. Tá sendo uma vela aqui. Gostei, Chico. Tomara que seja isso. Você acha, é então, muita Chico, grana. que nesse ciclo... Porque, ó, no primeiro halving até o topo, o Bitcoin multiplicou percentualmente por 9.268%. No segundo, foi por 2.921%.
No terceiro foi por 682%, ou seja, multiplicou por 7. Então agora Então você acha que esse ciclo pode ser parecido com o anterior? É um disclaimer. Eu não estou considerando pensando do halving até o pico, porque realmente ia ficar um absurdo, porque o Bitcoin já subiu um tantão antes do halving. Sim. Eu estou pensando ali do fundo até o pico. Se você pega no ciclo passado, o fundo tinha sido em 2019 por volta de acho 3.500, uma coisa assim. E o topo foi quase 70 mil, então umas 20 vezes. Se a gente bota nesse ciclo, 20 vezes, foi 15 mil fundo, seria 300 mil. 300 mil dólares. Eu acho Eu que ia dizer isso, que é É 1 100 milhão e dólares meio de que reais. eles falam.